Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes, professor de Biologia. Hoje vamos continuar nossa aula sobre reino protista. Tá, gente? Na aula passada nós falamos do reino protista, né, a parte da introdução, e falamos das algas, né, que são os representantes do reino protista. Hoje vamos falar de outros representantes do reino protista, os famosíssimos protozoários. Gente, em questões é o que mais cai de reino protista são justamente os protozoários. Tá? Então lembrem, são representantes também do reino protista, junto com as algas, tá ok? São unicelulares, tá, gente? Os protozoários são unicelulares, tem uma célula só. Eucariontes, né? Ou seja, tem aquele núcleo com membrana nuclear, né? Ou seja, com carioteca. E são heterótrofos, né? Eles não produzem o seu próprio alimento, são heterótrofos. Ao contrário das algas, que vocês viram lá, as algas são autótrofas, né? Aqui nós temos os heterótrofos. Claro que aqui, né, a gente tem a regra geral. Temos as exceções que não nos interessa falar aqui. Tá? Lembre dessas características aqui. Podem ser aeróbicos ou anaeróbicos. Então, vocês podem encontrar protozoários que usam oxigênio na sua respiração ou anaeróbicos que não usam oxigênio na sua respiração. Tá? Caso vocês encontrem que eles podem ser tipo anaeróbicos facultativos, sempre que vocês verem essa palavra, facultativos, isso implica dizer que eles podem viver com o oxigênio ou sem o oxigênio, tá? Mas a regra, aeróbicos usam oxigênio, anaeróbicos não usam oxigênio na respiração celular. Vivem livres, os protozoários eles podem viver livres, por exemplo, um ameba, que é um protozoário famosíssimo, gente. Uma ameba numa poça d'água, por exemplo, uma ameba no rio, uma ameba num açude, um exemplo. Ela está livre, concordam? Mas imagine que alguém bebe essa água e essa ameba que estava na água agora vem para dentro de nós, vem para o nosso intestino. Então essa ameba agora, né, esse protozoário, está associado a outro organismo, no caso a gente. Então eles podem ser livres ou viver associados a outros seres vivos. E claro que quando eles estão associados a outros seres vivos, seja nós humanos, seja numa ave, num peixe, num cachorro, não importa, em outro ser vivo. E essa associação pode ser benéfica ou não. Iremos falar disso depois, mas nem sempre, né, um indivíduo que vive dentro da gente, por exemplo, ele vai ser um parasita, né? Apesar de ele estar se hospedando dentro da gente, muitas das vezes ele não vai fazer mal algum, tá? Os protozoários, gente, interessante, isso aqui já é recorrente em questões quando fala de protozoários de água doce, como por exemplo mesmo a ameba, que é um protozoário muito comum em água doce, os chamados paramécios, que eu vou mostrar já já a imagem a vocês. Paramécio é um protozoário também de água doce. E esses caras, gente, que vivem em água doce, vocês têm que lembrar do assunto de osmose. Para quem não lembra do assunto osmose, que é um tipo de transporte passivo, onde o que, gente? A água ela vai se deslocar de onde? De um meio mais concentrado ou de um meio menos concentrado? Alguém lembra? Então, né, gente, para quem lembrou aí, a água vai se deslocar de um meio menos concentrado e para onde é que ela vai? Para um meio mais concentrado. Então, a água sempre vai se deslocar de um meio menos concentrado para o mais concentrado. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, né, nós vamos falar de osmose bem agora, tem aula sobre isso, né, no assunto transporte de substâncias nas células. Tá, gente? A osmose é um assunto lá de membrana plasmática. Mas por que a osmose vem para aqui? Porque, veja, um protozoário de água doce, vocês têm que imaginar uma coisa. Se a água é doce, então é uma água com poucos sais. É uma água pouco concentrada em sais. Já dentro do protozoário, a concentração de sais é maior em relação ao meio de fora, o meio externo. Então vocês pensem assim,
Se o indivíduo, né, um paramécio, por exemplo, uma ameba, vive em água doce, vocês têm que imaginar então que a água ela vai se deslocar de onde eles estão, por exemplo, um rio, e a água vai entrar dentro deles, que está mais concentrado em sais. Então, na água doce, gente, você vai ter mais sais dentro dos indivíduos, das células dos indivíduos que vivem lá, do que fora deles. Então, na água doce, vocês pensem em uma água pouco concentrada. E dentro do protozoário está mais concentrado em sais. E por osmose, a água vai de onde? Do menos concentrado, que seria a água lá do rio, por exemplo, e vai para o meio mais concentrado, que seria dentro do protozoário. Tá ok, gente? E como a água está indo para dentro do protozoário, ele tende a o quê? Ficar cheio d'água. E se a água entrar demais, esse protozoário pode literalmente estourar, sofrer uma chamada lise celular. Para que isso não ocorra, os protozoários de água doce, gente, eles têm uma estrutura chamada vacúolo pulsátil, como vocês estão vendo aí, ou também chamado vacúolo contrátil, que vai ter a função de bombear o excesso de água para fora. Já que está entrando muita água por osmose, esse vacúolo é uma espécie de bomba que vai bombear o excesso de água para fora, para que esse indivíduo não sofra aí uma ruptura na sua membrana, ou seja, naquele estoure, ele sofra uma lise celular. Tá ok? Aqui é uma ilustração, né, gente? Uma imagem não real, claro, aqui é apenas um desenho de um protozoário de água doce. Aqui é um paramécio, tá? Ele tem um monte de cíliozinhos ao redor dele para nadar dentro da água. E isso que vocês estão vendo em azul aqui, seriam, no caso aqui, dois vacúolos contráteis. Ele vai usar esses vacúolos aqui, para bombear o excesso de água para fora. Lembre que isso ocorre apenas em protozoários de água doce. Quem em água salgada, eles vão perder água por osmose. Vão murchar, vão desidratar e não ganhar. Tá? Os protozoários, gente, eles são classificados basicamente em dois grupões. A galera que se move e a galera que não se move. Né? Os protozoários que não se movem, obviamente, são chamados de seres imóveis. Tá? E os que se movem são os móveis. Isso é bem óbvio, né, gente? Mas o que eu quero de vocês é a classificação. Os protozoários que não se movem, ou seja, não têm estruturas para eles mesmos se deslocarem, né? Se movimentarem, eles são do grupo dos esporozoários. Esporozoários são grupos de protozoários que não se movem, eles não têm estruturas de locomoção. E o exemplo famoso que a gente pode estar anotando aqui, né, vocês, né, se vocês estiverem acompanhando aí com o caderno, né, anota aí também, um famoso protozoário aqui de água, imóvel, não protozoário, imóvel, seria o plasmódio. Plasmódio. O plasmódio, D-I-O no final, o plasmódio, ele é um protozoário do grupo dos esporozoários, ou seja, ele é um protozoário imóvel. E a gente vai falar dele lá na frente, mas o plasmódio, né, é muito comum aí estar relacionado à doença malária, tá, gente? Plasmódio. E os que se locomovem, né? Os móveis, eles podem ser ciliados, flagelados ou sarcodinos. Então, os que se movem, gente, tem três grupinhos aí. Veja, dos que não se movem, os imóveis, só temos o grupo dos esporozoários, onde está lá o representante plasmódio, causador da malária. Dos que se movem, nós temos três aqui, cílios, os que se movimentam por cílios, os que se movimentam por flagelos e os que se movimentam por pseudópodes. Os que movimentam por cílios vão fazer parte do grupo dos ciliados. Aquele que eu mostrei na tela anterior, né, o paramécio, aquele protozoário de água doce, o paramécio ele é um ciliado. Ele se utiliza de cílios para nadar. Já eu mostro a imagem dele para vocês. Um flagelado, ou seja, que se movimenta através de flagelo, como fosse uma caudinha, né, um rabinho. Nós podemos citar aqui o famoso
tripanossomo, né, gente, que é o causador da doença de Chagas, né, do mal de Chagas, do chaguismo, que iremos estudar. É o famoso tripanossomo. Ele é um protozoário flagelado. Ele usa um flagelo para se locomover, certo? Tem também aqui um famoso, falaremos lá na frente, que é um terror, principalmente para as mulheres, causa infecção vaginal muitas das vezes, que é o Trichomonas vaginalis, né? O causador da tricomoníase. É um protozoário também flagelado que causa aí a tricomoníase, que a gente vai ver lá na frente. E os que se movem por pseudópodes, que é como se fossem falsos pés, como se fossem tentáculos que eles vão se esticando e vão se alongando a sua célula e vão se deslocando, né? Como se fosse, né, uma gelatina, né, gente? Aquelas massinhas de modelar, né? Aquele brinquedinho, aquela meleca lá vai se movimentando, tá? Através de pseudópodes. E aí forma o grupo dos sarcodinos. Esse pessoal que se movimenta por pseudópodes, né, esses protozoários, pertence ao grupo dos sarcodinos. E o representante mais famoso aqui desse grupo são as amebas. As amebas se movimentam, logo são móveis, por pseudópodes. Elas não usam cílios nem flagelos para se movimentar, seja na água, seja no nosso intestino, né, ela vai usar pseudópodes. Tá? Aqui é o plasmódio, que eu falei a vocês. Cada um desse aqui, gente, é um plasmódio. É um causador, né? Pode causar a malária. Ele é um imóvel, lembra? É um esporozoário, é do grupo dos esporozoários. Não se movem, tá? Aqui o paramécio, aqui imagem real. Se vocês olharem bem, né? Dependendo aí de onde você está assistindo, a imagem pode estar pequena, né? Mas vocês podem dar uma pausa, dar um zoom aí. Ele tem, ó, cílios ao redor dele. Por isso que o paramécio é do grupo dos ciliados. Ele usa os cílios para se movimentar, tá? E vale lembrar que o paramécio não causa doença, tá? Ele não é um parasita para humanos. Aqui, gente, nós temos um tripanossomo, né? Que em latim Trypanosoma cruzi. Esse cara aqui, né, que vocês estão vendo dois deles, cada um com o seu flagelo aqui, gente, um flagelo. Esses são os causadores da doença de Chagas, que iremos falar também, né, na próxima aula. Tá? Aqui uma ameba, que vocês podem ver aqui esse prolongamento que ela já está esticando aqui. Isso é um pseudópode, gente. Então ela tem uma forma, mas ela vai se esticando. Aí outras regiões dela aqui podem se alongar também para lá. Isso aqui serve tanto para movimentação, como ela usa também para capturar alimentos. Tá? Então aqui são os pseudópodes. E as amebas pertencem ao grupo dos sarcodinos. Tá ok, gente? Avançando aqui, gente, os protozoários, como vocês podem ver, assim como lá nas bactérias vocês estudaram, né, elas podem reproduzir, os protozoários podem reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Tá? Assexuadamente, que normalmente eles fazem bastante isso, é aquela divisão binária, né, gente? Um dividindo em dois. Isso é reprodução assexuada, porque não está havendo aqui troca de material genético, né? Um indivíduo aqui, no final, irá formar dois indivíduos geneticamente iguais ao primeiro. Tá ok? Tem esse tipo de reprodução assexuada também, gente, muito usada pelo plasmódio, que é o causador lá da malária, tá? É um tipo de reprodução chamada esquizogonia, não é muito falado em questões, mas vejam aqui que o desenho aqui não está muito legal, gente, mas só para vocês perceberem, ó, que o nível de multiplicação é muito maior. Né? Veja que de um indivíduo, no final, eu formo 4 indivíduos através desse processo de esquizogonia. Também é assexuada, não há troca de material genético. Veja que é como se ele multiplicou aqui os seus núcleos, né, dentro da própria célula, e depois essa célula já com 4 núcleos, cada núcleo vai se dividir com um pedaço da célula, formando células novas. Isso aqui, por exemplo, vocês vão ver muito acontecendo quando o plasmódio ele invade as hemácias no nosso corpo. Isso aqui vai começar a acontecer
e as nossas hemácias vão se encher desses caras aqui, ó, plasmódios, e as hemácias começam a se destruir, né, o que trará uma febre altíssima para quem está ali acometido da malária, tá, gente? E a reprodução sexuada é aquela que as bactérias também fazem bastante, né? As algas também fazem, que é o que? Dois indivíduos se encostarem uns aos outros através de sua membrana, através do seu citoplasma e criar uma ponte ali para onde eles vão trocar DNA. E obviamente, nesse caso, nós temos uma reprodução sexuada, ok, gente? Aqui, gente, tem uma tabela que eu trago algumas doenças para vocês, né? Essas aqui e outras eu irei abordar melhor na próxima aula, tá ok? Você pode ver aqui uma tabela com algumas doenças, sintomas, etc, que eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula eu volto aqui dessas tabelas e iremos falar, né, pausadamente das principais doenças causadas por protozoários. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.